Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui, vamos começar falando de Santos e Chapecoense. O Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do Botafogo, jogando fora de casa. Já a Chapecoense perdeu de 4-0 do Flamengo jogando em casa. O Santos está na 15ª posição do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já a Chapecoense está na 20ª posição, tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. A Chapecoense tenta sua primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, vem de 18 jogos sem saber o que é uma vitória na competição e vem de mais 5 derrotas seguidas. Já o Santos vem de 5 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Vamos lá, meu palpite pra esse jogo, vamos lá. Esse é aquele jogo que é assim, time que tá lutando contra rebaixamento não pode perder ponto pro lanterna do campeonato. Dito isso, eu vou de 1-0 Santos, gol de Lucas Veríssimo. Agora vamos falar de Atlético Paranaense e Internacional. O Atlético Paranaense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-1 São Paulo, jogando fora de casa. Já o Internacional perdeu de 2-1 no Cruzeiro, jogando em casa. O Atlético Paranaense está na 3ª posição do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se manter no G4. Já o Internacional está na 14ª posição, tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense vem de 4 jogos sem saber como a derrota no Brasileiro, vem de 3 vitórias seguidas na competição e vem de mais 9 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Já o Internacional vem de 3 derrotas seguidas no Brasileiro e vem de mais 4 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Analisando o que foi os últimos 3 jogos do Inter no Campeonato Brasileiro, eu não consigo enxergar a menor perspectiva do Internacional somar pontos na Arena da Baixada. Eu vou de Atlético Paranaense para essa partida, 1-0 gol de Mendonça. Agora vamos falar de Vasco e Mirassol. O Vasco no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Vitória jogando fora de casa. Já o Mirassol venceu por 2-1 Grêmio jogando em casa. O Vasco está na 17ª posição do Campeonato Brasileiro. Já o Mirassol está na 18ª. Os dois times tentam uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Mirassol vem para essa partida vindo de 4 derrotas seguidas como visitante no Brasileiro. Já o Vasco vem de 4 derrotas seguidas na competição. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Jogo de 6 pontos para as duas equipes. Não consigo imaginar um resultado para essa partida que não seja um empate. Eu vou de 2-2 para essa partida. Gol de Adson e Spinelli para o Vasco. E para o Mirassol, gol de Reinaldo e Denilson. Agora vamos falar de Bahia e Corinthians. O Bahia no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1 contra o Atlético Mineiro, jogando fora de casa. Já o Corinthians venceu por 3-0 o Remo jogando em casa. O Bahia está na 6ª posição do Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians está na 7ª. Os dois times tentam uma vitória para entrar no G5. O Bahia vem para essa partida 23 jogos sem saber como a derrota no Brasileiro. Vem de mais 3 jogos sem saber como a derrota jogando em casa na temporada. Já o Corinthians vem de 3 vitórias seguidas no Brasileiro e vem para essa partida tentando quebrar um pequeno tabu. Desde o ano passado são 3 jogos sem saber o que é vencer o Bahia. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se fosse fazer uma projeção para esse Bahia e Corinthians, tô projetando um jogo disputado e um jogo que vai ser decidido ali no mínimo detalhe. Eu vou de Bahia para essa partida, 2-1. Gol de William José e Nestor pro Bahia e pro Corinthians gol de William Alberto. Agora vamos falar de Cruzeiro e Botafogo. O Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-1 Internacional jogando fora de casa. Já o Botafogo empatou em 0-0 contra o Vitória jogando em casa. O Cruzeiro está na 8ª posição do Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo está na 9ª posição. Os dois times tentam uma vitória para encostar no G5. O Cruzeiro vem para essa partida 9 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vem de mais 4 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Já o Botafogo vem de 3 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Jogo que vai marcar o reencontro do Arthur Jorge com o Botafogo. Apesar do Cruzeiro ter os desfalques de Matheus Pereira e Gerson no meio de campo, eu ainda vejo o Cruzeiro favorito para sair com os 3 pontos nesse duelo. Eu vou de Cruzeiro para essa partida, 3-1. 2 gols de Caio Jorge e um de Wanderson pro Cruzeiro. E pro Botafogo o gol de Danilo Santos.
Agora vamos falar de Flamengo e São Paulo. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 4-0 a Chapecoense jogando fora de casa. Já o São Paulo perdeu de 2-1 do Atlético Paranaense jogando como mandante. O Flamengo está na segunda posição do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Palmeiras, que é o líder do torneio. Já o São Paulo está na 12ª posição, tenta uma vitória para subir posições. O Flamengo vem para essa partida 23 vitórias seguidas na temporada. Já o São Paulo vem de 6 jogos sem saber o que é vencer no Brasileiro, vem de 8 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa, e vem de mais 4 derrotas seguidas jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um São Paulo que vem em crise dentro do Campeonato Brasileiro, que vem de 3 meses sem vencer um jogo fora de casa. O que me convence que esse São Paulo pode chegar no Maracanã e surpreender o Flamengo. Eu vou de Flamengo para essa partida, 3-2. 2 gols de Pedro e 1 de Arrascaeta para o Flamengo, e para o São Paulo 2 gols de Luciano. Agora vamos falar de Bragantino e Coritiba. O Bragantino no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1 contra o Fluminense jogando fora de casa. Já o Coritiba perdeu de 3-1 do Palmeiras jogando em casa. O Bragantino está na 5ª posição do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se manter no G5. Já o Coritiba está na 10ª posição, tenta uma vitória para encostar no G5. O Bragantino vem para essa partida a 7 jogos sem saber como a derrota na temporada, 23 vitórias seguidas jogando em casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Coritiba que precisa se recuperar após ter perdido os 2 últimos jogos na competição. É um time que geralmente costuma fazer seus melhores jogos fora de casa, mas mesmo assim ainda vejo o Bragantino favorito. Eu vou de 2-1 Bragantino. 2 gols de Eduardo Sacha pro Bragantino e pro Coritiba 1 gol de La Vega. Agora vamos falar de Grêmio e Fluminense. O Grêmio no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do Mirassol jogando fora de casa. Já o Fluminense empatou em 1 contra o Bragantino jogando em casa. O Grêmio está na 16ª posição do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Fluminense está na 4ª posição, tenta uma vitória para se manter no G5. O Fluminense vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer no Brasileiro, vem de mais 6 jogos sem saber o que é vencer fora de casa na temporada. Já o Grêmio vem de 4 jogos sem saber o que é vencer na temporada, vem de 3 derrotas seguidas, e vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2024 são 5 jogos sem saber o que é vencer o Fluminense. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Fluminense vai ter aquela vantagem de ter tido a semana inteira livre para trabalhar, sim, mas acredito que vai ser um jogo disputado, um jogo para empate. Eu vou de 1-1 para essa partida. Gol de Carlos Vinícius para o Grêmio e para o Fluminense gol de Hulk. Agora vamos falar de Palmeiras e Atlético Mineiro. O Palmeiras no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 3-1 Coritiba jogando fora de casa. Já o Atlético Mineiro empatou em 1 contra o Bahia jogando em casa. O Palmeiras está na 1ª posição do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para aumentar sua vantagem na liderança. Já o Atlético Mineiro está na 13ª posição, tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Palmeiras vem para essa partida invicto como mandante no Campeonato Brasileiro, vem de 14 jogos sem saber como a derrota na competição, e vem de mais 3 vitórias consecutivas. Já o Atlético Mineiro vem de 3 jogos sem saber como a derrota na temporada, e vem para essa partida tentando quebrar um pequeno tabu. Desde 2023 são 5 jogos sem saber o que é vencer o Palmeiras. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Palmeiras vai ter 4 desfalques importantes no seu time titular? Sim, mas mesmo com 4 desfalques ainda vejo o Palmeiras favorito para sair com o 3 pontos diante do seu torcedor. Eu vou de Palmeiras para essa partida, 2-1. Gol de Alan e Paulinho para o Palmeiras e para o Atlético Mineiro gol de Bernard. Agora vamos falar de Remo e Vitória. O Remo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 3-0 do Corinthians jogando fora de casa. Já o Vitória empatou em 0-0 contra o Botafogo também jogando fora de casa. O Remo está na 19ª posição do Campeonato Brasileiro, tenta vencer para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. Já o Vitória está na 11ª posição, tenta vencer para subir posições. O Vitória que tenta vencer pela primeira vez fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Vai ser um jogo fácil para o Remo? Não, longe disso. Mas por outro lado é um jogo acessível para o Remo somar pontos. Eu vou de Remo para essa partida, 1-0, gol de Aleph Manga. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites. Espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim, me ajuda a tentar crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada.